Então vamos à palavra de hoje, Colossenses, capítulo de número 2. Abra aí sua Bíblia, nós vamos ler 2 versículos. Versículos 16 e 17. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Nós estamos naquela série de pregações de Colossenses. E hoje nós vamos entrar num assunto muito importante, que você tem que ter bastante clareza e entendimento a respeito. Todos já abriram? Posso ler? Colossenses 2, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te adoramos e pedimos, o Senhor vem abrir o nosso entendimento, Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade conhecida. O que liberta o homem não é o quanto ele grita, não é o quanto ele bate pé no chão, o quanto ele se lambuza de óleo. O que liberta o homem é o conhecimento da verdade. O Senhor disse: conhecereis a verdade conhecida. É isso que liberta o homem, vos libertará. Por isso, abre o nosso entendimento nesta noite. Aqui está a tua palavra. Nos revele ela cada vez mais. Oramos pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então, porque Paulo escreveu esta carta aos Colossenses, nós já explicamos muitas coisas desde o começo. Mas hoje nós vamos abordar um assunto importante, porque Paulo escreveu esta carta. Porque muitos da igreja dos Colossenses, eles haviam se voltado para a lei, voltado para as práticas da lei. Então nós temos que entender uma coisa: nós estamos na nova aliança. A igreja, ela veio existir no Novo Testamento. Todo o Velho Testamento é o judaísmo, tudo girava em torno do povo judeu. As leis foram dadas para o povo judeu. As alianças no Velho Testamento eram com o povo judeu. Quando Jesus Cristo vem, Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, e Ele estabelece um novo testamento no sangue dele. Então, surge a igreja no Novo Testamento. A primeira vez que a palavra igreja é citada é em Mateus 16, onde Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós vivemos na nova aliança. Romanos 10:4, o que diz? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então a igreja precisa estar bem compactada, fechada para as falsas doutrinas. Todo pastor, todo líder que cuida de rebanho tem que ensinar o povo certas verdades da palavra de Deus e cercar a igreja para que não se infiltre falsas doutrinas. Porque o que mais você vê hoje na igreja é falsa doutrina. Um pouquinho de feitiço dentro da igreja, um pouquinho de macumba, um pouquinho de catolicismo. Você vê cultos mesclados e não centralizam Cristo. Então, Paulo escreve essa carta justamente para quê? Para cercar os colossenses e mostrar para eles que eles estão partindo para um caminho errado. Eles estão deixando a fé centralizada em Cristo para crer em outras coisas. E nesse texto hoje, muitos deles estavam voltados para a lei. Então Paulo diz que a lei é uma sombra. Olha, eu vou ler de novo com calma, para você entender isso. Versículo 16, ela: ninguém vos julgue por causa do quê? Da comida. Na lei tinha proibições de muitas comidas, né? Ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida, de festas, de lua nova ou de sábados. Coisas que se praticavam na lei. Porque tudo isso, Paulo afirma, que tem sido sombra, uma sombra da realidade que havia de vir, que era Cristo. Aí ele diz:
porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Que coisas que haviam de vir? Então no futuro viriam coisas. Quais coisas que viriam no futuro? A vinda, a encarnação de Deus, a vinda de Deus ao mundo. Então ele fala, todos aqueles rituais da lei, os sacrifícios, as festas, eram uma sombra das coisas que de futuro havia de vir. E depois ele diz, porém o corpo é de Cristo. Então, nós temos um quadro na igreja hoje assim, a maior parte das pregações, elas giram em torno do Velho Testamento, a maior parte das campanhas gira em torno do Velho Testamento, a maior parte do ensino que nós vemos na mídia, são coisas do Velho Testamento, do judaísmo. Não anulamos o Velho Testamento, mas são coisas do Velho Testamento, do judaísmo dada para os judeus, que se cumpriram. Quando Cristo vem, Cristo cumpre tudo aquilo. E não temos mais necessidade de voltar para lá, porque aquilo tudo se tornou uma sombra. Cristo é a imagem real. Então você precisa entender bem isso. Por quê? Porque nós vemos uma igreja do Novo Testamento voltada para a velha aliança. Tudo que eles fazem é voltada para o judaísmo, para a velha aliança, por práticas que já foram abolidas por Cristo na cruz do Calvário. Então eu e você, que somos igreja, precisamos ter uma mente aberta, uma visão clara do que Paulo está se referindo, que é uma sombra, não é uma imagem real. Então eu vou utilizar de um texto bastante conhecido de vocês, que eu já preguei e ensinei isso bastante aqui. O que é uma sombra do Velho Testamento que no Novo Testamento não existe mais? Então vamos abrir lá em Êxodo capítulo 12, né? Você conhece bem essa passagem. Gênesis, Êxodo, segundo livro do Velho Testamento. Êxodo no capítulo 12. O povo está cativo lá no Egito há 430 anos. E Deus naquela noite vai libertar aquele povo. E Deus dá orientações para o povo praticar, porque aquela noite o povo seria liberto de um cativeiro de 430 anos. Então, Deus já havia mandado sobre o povo egípcio 9 pragas. E agora viria a 10ª praga, que é a morte de todo o primogênito. Mas Deus, Ele orienta o povo judeu a praticar certas coisas que todas as casas deles não seriam tocadas por aquela praga que viria naquela madrugada e atingiria toda a terra do Egito. Então, essa é a instrução de Deus. Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito: este mês você será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 12 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. 11. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. 13. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Até aí. Só que foi a instituição da Páscoa. Naquela noite o povo seria liberto, naquela madrugada de 430 anos de escravidão. Agora nós vemos muita gente pegando esse texto, trazendo para os dias de hoje. E aí eles distribuem uns frasquinhos dizendo que aquilo é o sangue do cordeiro. E você tem que passar aquilo na verga da porta, nos umbrais, na janela, em todas as partes da tua casa, para te livrar do mal.
e te trazer libertação. Então nós vemos muita gente praticando esse tipo de coisa, e unge isso, unge aquilo, passa suco de uva aqui como se fosse sangue de cordeiro para proteção, trazendo esta prática para a nova aliança, sendo que essa prática que foi real naquele tempo, é uma prática que não precisa mais ser praticada por nós na igreja. Por quê? Porque isso aqui era uma sombra. Deus apontava para um futuro, quando o verdadeiro cordeiro viria na terra, e a verdadeira libertação, o fim do cativeiro, aconteceria com a morte desse cordeiro na cruz do Calvário. Aqui eles estão escravizados fisicamente, e eles foram libertos dos egípcios, mas não foram libertos espiritualmente. Então a libertação que esse cordeiro de futuro traria, que é Cristo, seria uma libertação do cativeiro espiritual. Então ele orienta que eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que, naquela madrugada, tomar um cordeiro sem defeito, sem mancha, né? E eles tinham que pegar o sangue e passar nos umbrais e na verga da porta. Eles tinham que comer aquela Páscoa vestido com roupa de viagem. E naquela noite, quando a morte viria sobre toda a terra, eles tinham um sinal: a casa que tivesse marcada com aquele sangue não seria tocada pelo mal. Agora vamos trazer esse texto para o Novo Testamento. Vamos encontrar esse cordeiro que já veio, que é Jesus Cristo, no Novo Testamento. Porque nós não precisamos mais passar nada nos umbrais e na verga da porta. Nós não precisamos ungir janela, nós não precisamos cair nesse ritual enganoso, porque isso não é o Evangelho. O verdadeiro cordeiro já veio, é Jesus Cristo. E nós que cremos já fomos libertos pela morte desse cordeiro na cruz. Então Moisés diz, olha o versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então vamos lá no Novo Testamento encontrar esse cordeiro de Deus que você sabe muito bem. Então vamos lá, João, Evangelho de João, para você entender o que é uma sombra. Sombras são coisas que Deus agiu no Velho Testamento, mas apontavam para um futuro quando Cristo viria. E quando Cristo vem, aquilo é abolido, não precisa mais se praticar, porque a imagem real que é Cristo veio. Então vamos encontrar esse cordeiro no Novo Testamento. Então abre lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. João no capítulo 1, olha que coisa interessante que João Batista fala. João Batista vê Jesus, ele tem uma grande revelação. No versículo 29 de João: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus. Agora não é um cordeiro animal da velha aliança. A velha aliança foi sancionada com sangue de animais. A nova aliança ela é instituída com sangue de Cristo, Cordeiro de Deus, uma coisa totalmente superior e diferente. Então João Batista, ele vem como precursor para abrir um caminho para Jesus. E quando ele vê Jesus, ele tem revelação. Ele fala: olha o Cordeiro de Deus. O que esse Cordeiro de Deus vai fazer? Ele vai tirar o pecado do mundo, ele vai tratar do pecado. João Batista apresenta ele como um Cordeiro de Deus, que vem ao mundo e vai tirar o pecado do mundo. Então, lá na velha aliança, aquele cordeiro foi um animal, aquele sangue posto nos umbrais da porta foi o sangue do animal. Mas na nova aliança, o cordeiro é o verbo que se fez carne, é o homem Deus, Deus em forma de homem. Ele é o cordeiro, por isso que Jesus nasceu sem pecado. Jesus não tinha mancha, não tinha defeito, ele era perfeito. Ele é o verdadeiro cordeiro perfeito, que vai tirar o pecado do mundo, que vai dar um jeito nesta coisa chamada pecado. Então, a nova aliança não é mais um cordeiro animal, é o Cordeiro de Deus, é a própria pessoa de Jesus Cristo,
que vem cumprir, ele vem nos tirar daquela sombra do Velho Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Aquele Cordeiro de Êxodo não resolveu o problema do pecado. Mas esse Cordeiro da nova aliança, que é Jesus Cristo, que é a imagem real, ele vai tirar o pecado do mundo. Na cruz, o seu sacrifício, ele vai resolver o problema do pecado. Então olha o Cordeiro. João Batista teve essa revelação. João Batista conhecia o Velho Testamento? Claro! Ele conhecia Êxodo 12? Claro! Ele tinha uma visão do Cordeiro da velha aliança? Tinha! Mas agora diante dele está a visão do verdadeiro Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. E quem é? Jesus Cristo. Vai se estabelecer uma nova aliança com o sangue de Jesus Cristo. Então, João Batista sabe disso e fala: olha o Cordeiro de Deus. Imagine como João Batista ficou cheio do Espírito Santo e teve essa visão, essa revelação, e anunciou: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o versículo 36 do mesmo capítulo. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo tem uma revelação claríssima a respeito da Páscoa e do Cordeiro da Páscoa. Olha como ele apresenta Jesus. 1 Coríntios 5, versículo de número 7. Ele fala assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Como Paulo apresenta Cristo agora? A mente de Paulo vai lá em Êxodo 12. Precisa instruir os coríntios. Ele apresenta Cristo como o Cordeiro Pascal, substituindo aquela sombra da velha aliança. Então Cristo agora para Paulo é quem? É o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro verdadeiro. Então Deus utilizou aquele Cordeiro no Velho Testamento. Moisés praticou aquilo, o povo de Israel praticou. Mas aquilo era uma sombra que apontava para um futuro. Agora Jesus Cristo vem. Ele não é a sombra. Aquilo vai ser deixado de lado. Ninguém mais precisa passar sangue em umbrais da porta. Pelo amor de Deus, entenda isso. Quando você vê esse monte de campanha, sangue do Cordeiro, e passa na tua porta para te proteger, como se o mal o tempo todo está na tua casa. Entende? Isso não é real. Você não precisa praticar nada disso, porque o Cordeiro verdadeiro que é Cristo veio. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos cobre, nos dá cobertura de todo pecado. Então, o Cordeiro lá de Êxodo 12 agora veio, é Cristo. Ele é a imagem real. Nós já saímos da sombra, então não esqueça isso é muito importante. Toda e qualquer pessoa que quer levar você para a prática do judaísmo, para você fazer as mesmas coisas que foi feita na velha aliança, você não obedeça, porque nós estamos numa outra realidade agora, que é Cristo é a imagem real de todas as coisas. Então, Cristo agora é o Cordeiro verdadeiro que vai resolver o problema do pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é o Cordeiro que nos vai trazer total libertação. Então aquilo, Êxodo 12, sombra. Cristo agora é a imagem real. Então Deus deixa a sombra de lado. Volta lá para Êxodo 12 de novo. O que o sangue fez por eles? Olha lá, versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. Versículo 13. O sangue vos será por sinal. Na casa em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Agora presta atenção. E não haverá entre vós
praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Qual era o sinal daquele povo? A marca do sangue, quando aquele mal estivesse passando sobre a terra do Egito. Quando Deus visse a marca do sangue naquelas portas, nada daquele mal alcançaria aqueles que estavam dentro da casa. Nada daquele mal tocaria, seja lá em qualquer pessoa. Não porque eles eram muito santinhos, não porque eles eram bonzinhos, não, porque eles estavam crendo naquela marca do sangue, crendo na palavra de Deus. Então, quando Deus veio ferir a terra do Egito, nenhum mal aconteceu na casa daqueles que tinham a marca do sangue. Se um sangue de animal da velha aliança, aquela marca podia dar cobertura para uma família toda e não ser tocada pelo mal, e o sangue de Jesus Cristo, que é o sangue puro, o sangue verdadeiro da nova aliança, que nos dá cobertura, se lá eles não foram tocados, você acredita no sangue de Jesus de verdade? Como eu vou ser tocado agora se esse sangue me dá cobertura? O sangue verdadeiro não foi aquilo que eles passaram na porta, não. Aquilo foi uma sombra. A verdade está no sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Então vamos encontrar esse sangue do Novo Testamento. Olha lá o versículo 13 de novo. O sangue vos será por sinal. Na casa em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora. Então na casa que tivesse a marca do sangue, não haveria praga destruidora. Agora vamos para o Novo Testamento, para a nova aliança, encontrar esse sangue. E o que esse sangue fez por nós? Já fez, fato consumado. Então a primeira coisa, a primeira carta de Pedro, vamos lá. Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, no capítulo de número 1, nós vamos encontrar uma verdade poderosa. Ele diz assim, versículo 18, 1 de Pedro 1, 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Olha o cordeiro aqui, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula. O sangue de Cristo, olha lá, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes que Deus fundasse o mundo, Cristo já era conhecido como Cordeiro de Deus. Porém manifesto nos fins dos tempos por amor de vós, e por meio deles tende fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam onde? Em Deus. Então ele fala, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados. Olha o tempo do verbo passado, já fomos resgatados. Qual o crente que acredita que foi resgatado? A maior parte não acredita, a maior parte tem medo do diabo. Toda sexta-feira ele está buscando uma libertação, pondo a mão na cabeça e fazendo sair o mal dele. Ele não acredita que foi resgatado por Deus com o sangue de Jesus, não acredita. Aí ele vai pegar na sexta-feira o sangue do cordeiro num coisinho, passar na porta para proteger, e não confia no que a palavra de Deus diz. Então não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados da vã maneira de viver, legada pelos pais. Mas o que é que nos resgatou? Você confia nisso que eu estou te lendo? Acredita nisso? Se lá na velha aliança, a marca do sangue, quem estava dentro da casa não seria tocado por praga nenhuma, e aquilo era um sangue de animal. E agora que nós temos a cobertura do sangue de Cristo, acredita, você vai ser tocado, o tempo todo tocado, o tempo todo o mal vai te pegar, ou você confia no sangue de Jesus? Eles não eram bonzinhos, aquela gente que está dentro da casa não eram santinhos não, eles foram protegidos. E nós que fomos justificados pelo sangue, Deus vai nos deixar na mão? Não, nós somos resgatados. Você precisa acreditar nessa verdade, viver pela fé nessa verdade. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, olha como ele apresenta Jesus, cordeiro sem defeito, sem mancha. E ele apresenta o quê?
O sangue de Cristo. Romanos 8, Romanos 5, vamos lá. Romanos 5, vamos encontrar o sangue em várias passagens. Romanos 5, aquele famoso versículo 8. A partir do versículo 8, mas a tônica é o versículo 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então o sangue do Senhor Jesus nos justificou, tirou de sobre nós a culpa, a condenação, nos tornou justificados diante de Deus. O que é uma pessoa justificada diante de Deus? Uma pessoa isenta de culpa, isenta de condenação, libertada pelo poder de Deus. Então ele fala aqui, logo muito mais o sangue de Cristo, o que ele fez por nós? Nos justificou. Então Deus nos olha através do sangue e nos vê sem culpa, justificados diante dele. Olha o poder que existe nesse sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Você acredita que foi justificado? Se você foi justificado pelo sangue, então você não deve mais nada. Você não tem mais preço a pagar. O justificado foi quitado a dívida dele na cruz do Calvário. E o que fez isso? Justificados pelo sangue. Agora vamos lá. Vamos ver aqui Efésios. Você está em Romanos, vai para Efésios 1. Gálatas, Efésios 1. Desde o versículo 3, como sempre lemos, mas a tônica é o 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu neles antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha lá, no qual, neste amado, nós temos a redenção pelo seu sangue. E a remissão, olha lá, olha o nosso passado, olha os pecados. E a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A coisa mais difícil para um crente crer e aceitar e entender é que ele é uma pessoa redimida, ele saiu da escravidão. A maior parte do povo de Deus acredita que está preso na mão do diabo o tempo todo. Acredita que ele tem que lutar. Puseram na mente dele um monte de muralha de Jericó. Ele não acredita que as muralhas caíram na cruz. Ninguém no Novo Testamento fez campanha de muralha de Jericó. Ninguém. Mas na mente de tantas pessoas hoje, levantam o gigante Golias, levantam a muralha o tempo todo. Ela tem que fazer campanha para derrubar as muralhas. Primeiro eles constroem a muralha na cabeça das pessoas. Está cheio de crente com a muralha construída. E depois eles vão fazer uma campanha para derrubar aquilo que eles construíram. Sim ou não? Sim. Mas você não vê ninguém no Novo Testamento tentando derrubar a muralha imaginária. Jesus curou o cego lá na cidade de Jericó. Jericó era um território conquistado, não tinha mais muralha. Zaqueu encontrou Jesus na cidade de Jericó. Na cidade de Jericó era um território conquistado por Josué, nunca mais se perdeu aquilo. E Jesus fez milagres extraordinários lá. Vocês estão entendendo? A redenção é o fim da escravidão. Se você é um crente de verdade, por isso que você tem que crer. Tem que olhar para o Evangelho e crer. O sangue de Jesus nos redimiu da escravidão. O crente verdadeiro é um liberto pelo sangue. Acredita nisso? Quando o mal veio naquela madrugada, entrou na casa deles? Não. Eles eram bonzinhos? Não. O que protegeu eles? A marca daquele sangue. Eles foram libertos naquela madrugada eles foram libertos. E agora que eu aceitei Jesus, Ele é o Cordeiro verdadeiro, o sangue dele me redimiu. Eu estou escravo ainda, eu vou acreditar nisso ou vou confiar no que o sangue de Jesus fez por mim? Me redimiu.
Então você tem que confrontar a tua cabeça, as tuas emoções mentirosas. Tem que confrontar aquelas coisas que vêm na tua cabeça para te escravizar e falar, eu sou um redimido. Tem que confrontar esse mundo emocional doente que a gente tem, que o tempo todo tem emoções de escravidão e de culpa. Tem que falar, eu sou um redimido. Isso é viver pela fé, é pôr a verdade diante de tudo e confrontar a mentira com a verdade. Isso é viver pela fé. Então o sangue do Senhor Jesus, olha lá, no qual nós temos a redenção pelo sangue e a remissão de todos os pecados. Se você acredita que você tem a redenção pelo sangue, que acabou a escravidão, a pessoa encontra Jesus, ela não sabe dessas coisas. Ela precisa ser ensinada, é um trabalho de ensinamento, até ela entender o Evangelho e viver o Evangelho, descobrir quem ela é no Evangelho. Então as pessoas precisam ser ajudadas, ensinadas, trabalhada na mente delas, que se elas crerem, o que escraviza a vida delas não tem mais poder sobre elas. Nunca mais vai ter poder, é que elas não sabem. E a mente escravizada projeta elas ainda no cativeiro. Mas quando elas são ensinadas e conhecem o Evangelho, elas provam que realmente a redenção aconteceu pelo sangue de Jesus. E já aconteceu. Você se vê preso ainda? Se vê escravizado? Se vê na mão do diabo? Isso é uma visão falsa. Aquelas pessoas falam, o diabo está te cirandando. É falso. Olha, o mal está na tua casa. Se você é de Deus, o bem está na tua casa. Você tem que acreditar nisso. Não no mal que está na tua casa. Tem que confrontar essa visão falsa das coisas. Você vai ver se o que Cristo fez é verdade ou não. É que as pessoas não acreditam. Elas não acreditam. Então, no qual nós temos a redenção pelo sangue. Vamos lá para Hebreus capítulo 9. Versículo 11, que você conhece bem, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Olha lá, você acredita, isso aqui está escrito, isso é nova aliança, é Novo Testamento. Essa palavra aqui é a mente de Deus, é a boca de Deus. Se isso não é verdade, eu vou crer em quê? Vou ler de novo, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ela entrou nos santos dos santos, uma vez por todas. E o que ele obteve para nós? Tendo obtido o quê? Uma eterna redenção, uma redenção eterna que não tem fim. Então aquele que foi redimido pelo sangue nunca mais vai ser escravo para sempre, é salvo. Acredita nisso ou não? Então ele obteve com seu sangue. Meu irmão, isso aqui está escrito, é que isso aqui não é quase pregado, não é? Isso aqui quase ninguém lê na televisão, vê as programações de rádio, ninguém prega essas coisas. Eles vão pregar assim, você está no vermelho, vem aqui que você vai encher o seu caixa. Você está doente, vem aqui que você vai ser curado. Você está precisando de emprego, vem aqui que eu vou te ungir a carteira. Mas não prega o evangelho para as pessoas. E a pessoa vai lá e é um olhinho, é uma rosinha, é uma aguinha orada, é uma terra, é uma água. É isso que elas estão crendo, gente. Não acredita no evangelho. O que ele obteve para nós com o seu sangue? Uma eterna redenção. Se essa redenção é eterna, ela não acaba, ela é eterna, ela não tem fim. Por isso que aquele que é salvo, ele é redimido eternamente, ele está nas mãos de Deus e ninguém as arrebatará das mãos de Deus. Agora a cabeça que não foi renovada pela palavra está escura, está negativa, está atemorizada. Está lá na escravidão mental dela, não enxerga a verdade ainda. Mas aquele que já teve os olhos do coração iluminados enxerga. Então ele obteve para nós o quê? Uma eterna redenção. Meus irmãos, se lá no Velho Testamento, eu repito assim, que vai para a internet, você não sabe como as pessoas precisam ouvir isso.
Isso é aquele sangue de um cordeiro do Velho Testamento animal. Eles passaram na porta e o mal não atingiu eles. O sangue de Jesus é muito superior. E esse sangue foi derramado a nosso favor e nos redimiu. Sim ou não? Se lá eles não foram tocados, você acredita que vai ser tocado pelo mal na nova aliança, que é muito mais poderosa? Ela é instituída com o sangue do Senhor Jesus. Acredita ou não? Não vai ser. É poderoso, o Evangelho é uma coisa poderosa. O sangue do Senhor Jesus é uma coisa poderosa, gigantesca, extraordinária, que o povo precisa crer. Essa que é a verdade. Ele obteve para nós o quê? Uma redenção eterna. Vou pular algumas coisas aqui. Atos 20 e 28. Quem já sabe de cor isso aí? Você tem que saber de cor, hein? O que mais esse sangue que nós estamos achando no Novo Testamento fez por nós? Esse sangue nos adquiriu para Deus, nos comprou para Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Versículo 28 de Atos 20. Paulo está orientando os presbíteros da igreja de Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Olha o sangue aqui, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, se você é um crente de verdade, nasceu de novo, então você foi comprado pelo sangue. Esse sangue te comprou para Deus. Você tem um dono. Você é de Deus porque Ele te comprou com sangue. Você não é uma pessoa qualquer, largada por aí, que Deus quer te punir, te castigar, pesar a mão, te oprimir, te disciplinar noite e dia e noite, pedir coisas para você que você não tem condições de fazer, porque para muitos você vê tanta obra de lei sendo posta na cabeça das pessoas, eles não têm condições de cumprir tudo isso, eles estão condenados na consciência dele. Mas Deus, com seu sangue, Ele nos comprou para Ele. Então, você pode ser defeituoso como eu, mas você foi comprado pelo sangue. Nunca mais você vai pertencer a outro. Pedro fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, ou seja, Deus é exclusivo, só Ele toca na nossa vida. O que é uma coisa exclusiva sua? Só você tem acesso. Se nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, então só Deus tem acesso a nós. Não tem lugar para o diabo ter acesso a nós, senão não é exclusividade. Crê nisso ou não? De todo o coração. Então vamos para Hebreus agora, trabalhar na sombra. Vamos lá, Hebreus capítulo 8. Vamos ler desde o versículo 1. Esse capítulo 8 fala da antiga aliança, era um símbolo transitório. A nova aliança é superior e é eterna, e Cristo é o mediador. Então vamos lá, Hebreus 8, 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios, por isso era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Agora, olha lá, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi te mostrado. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério mais excelente, quanto é ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, qual é a primeira aliança? A lei, o Velho Testamento, a primeira aliança. Olha o que ele fala, abra o teu entendimento agora para entender isso.
Porque se aquela primeira aliança, qual foi a primeira aliança? Com sangue de animais, a lei trazida por Moisés, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E de fato, repreendendo, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para a terra fora do Egito, a terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Presta atenção no 13. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que é antiquado, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a quê? A desaparecer. Então o que ele fala? Que toda aquela ministração do Velho Testamento, aqueles sacrifícios, aquele tabernáculo, aqueles sacerdotes, aquelas festas judaicas, tudo aquilo era um ritual, era uma sombra que iria passar, que iria se acabar, que iria ter o seu fim. Então Cristo, ele é o mediador de uma nova aliança. Então Paulo, o escritor de Hebreus, diz que aquela primeira aliança se tornou uma coisa velha e antiquada, e tudo aquilo que é velho e antiquado está prestes a desaparecer. Então aqueles sacerdotes do Velho Testamento foi uma sombra, não era real. Eles ministravam naquele templo, aquele templo foi uma sombra, não era a imagem real. Aqueles animais sacrificados, todos eles eram um tipo de Cristo, não era uma imagem real. Aquelas festas dos judeus, todas apontavam para Cristo, mas Cristo veio, não é mais uma imagem real. Nós não temos que praticar festas judaicas. Você vê a igreja praticando festas da primícia, aquelas coisas passadas da velha aliança, do judaísmo, que não tem nada a ver com o Novo Testamento. Capítulo 10 de Hebreus, vamos lá. Versículo 1. Leia e entenda. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Para aí. Pastor, o que ele está dizendo? É isso que você está ouvindo. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real. Para aí. Então, pastor, tudo aquilo que fizeram na velha aliança era uma sombra, não era uma imagem real. Pastor, todas as ministrações do tabernáculo e do templo eram uma sombra, não era a imagem real. Aqueles sacrifícios todos eram sombra, não eram a imagem real, eles eram válidos até a vinda de Cristo. Quando Cristo vem, Ele cumpre todas aquelas coisas nele mesmo, estabelece uma nova aliança. Continua. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real. Olha lá, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação dos pecados todos os anos. Agora, para aqui. 4, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, é impossível que todos os sacrifícios do Velho Testamento pudessem remover pecados. Olha lá. Versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, ele começa a falar de Jesus agora. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formasse. Então Deus cansou de todos os sacrifícios e ofertas da velha aliança. Mas foi instituído por ele? Foi. Mas agora Cristo vem
Cristo é o verdadeiro cordeiro e vai estabelecer a verdadeira aliança. A sombra vai ser retirada. Então o que ele diz? Sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Esse corpo foi formado para quem? Para Jesus Cristo. Olha lá. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse eu: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos, nem oblações pelo pecado, com isso te deleitastes, todas as coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para, entendo que eu vou ler agora. Remove o primeiro. Que primeiro? O primeiro pacto vai ser removido. A primeira aliança vai ser removida. Cristo vai se encarnar num corpo. Ele vai vir ao mundo. Ele vai ser o sacrifício perfeito. Então ele fala: remove o primeiro. A primeira aliança é removida, para estabelecer o segundo. O segundo pacto é feito com o quê? Com o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus, sem mancha, sem defeito, que é o sangue de Cristo. Então esse escritor está dizendo que a lei é uma sombra que foi removida. Cristo teve um corpo. Deus cansou dos sacrifícios e das ofertas da lei. Vai estabelecer uma nova aliança. A sombra vai ser retirada. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a sua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade, ele diz, que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. O que fizeram com aquele animal? Mataram aquele animal da velha aliança, comeram a carne dele, puseram sangue nos umbrais da porta, comeram pães árvores e ervas amargas. Então agora a oferta é do corpo de Cristo. Cristo com seu corpo humano, sacrifício perfeito. Essa é a oferta verdadeira. Ora, versículo 11: todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Olha lá, que nunca jamais pode remover pecados. Hoje em dia a gente vê as pessoas: você precisa sacrificar, dar tudo que você tem, sua casa, seu carro, tem que fazer um grande sacrifício. O verdadeiro sacrifício foi feito na cruz. Esse é o sacrifício verdadeiro. Esse sacrifício que essa turma impõe é falso, é mentiroso, não é verdadeiro. Não existe mais sacrifícios na nova aliança, porque Cristo cumpriu o último sacrifício da lei na cruz do Calvário. Acabaram esses sacrifícios. Vou ler de novo. Versículo 11. Ora, todo sumo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais pode remover o pecado. Nunca jamais pode remover o pecado. Se não remove o pecado, não remove a escravidão. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre lá um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora presta atenção, entenda isso, em nome de Jesus. Porque com uma única oferta, qual foi a oferta? Do seu corpo, do seu sangue, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quem é que está sendo santificado? Nós, a igreja, os salvos. Então, com o único sacrifício do seu corpo e do seu sangue, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então nós que somos salvos, somos aperfeiçoados. Nosso espírito está aperfeiçoado. Nós somos nascidos de novo. Bastou um sacrifício de Cristo e tudo foi resolvido. Então toda aquela sombra da velha aliança acabou. Eu não tenho mais que voltar para o Velho Testamento e praticar o judaísmo. Isso que a igreja precisa entender.
Eu não tenho mais que passar sangue de cordeiro na porta, fazer todo aquele ritual, porque o cordeiro veio, o cordeiro é Cristo. Nós já saímos da sombra da velha aliança. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? E com uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre. Então todo aquele que é salvo no Espírito, nós já somos aperfeiçoados, aptos para herdar a vida eterna. Acabaram-se os sacrifícios, acabaram-se os rituais da lei, o fim da lei é Cristo. Então elabora em grande erro você pegar a igreja da nova aliança e levar ela para o judaísmo e escravizá-la, ela numa aliança que já faliu. Cristo instituiu uma nova aliança no seu sangue. Aí vem na tua cabeça, que coisa esquisita. O Velho Testamento você tem que conhecer, é bom. Leia o Salmo 139, a onisciência de Deus. O Senhor viu quando eu era uma massa sem forma, maravilhoso. Você vai encontrar coisas para conhecer a Deus extraordinária no Velho Testamento, mas nós vivemos no Novo Testamento, na nova aliança. Tudo aquilo foi uma sombra. A imagem real é Cristo. Aceita isso? Volta lá em Colossenses, onde nós estávamos, para terminarmos onde começamos. Colossenses capítulo 2. Onde ele diz, versículo 16 e 17: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, lá, de festa, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ainda há pessoas que dizem que você tem que guardar sábados para ser salvo, guardar o 7º dia para ser salvo. Ninguém vos julgue, tudo o sábado, o nosso sábado é o Senhor Jesus, Ele é o nosso descanso. Lê lá Hebreus capítulo 4, o verdadeiro descanso de Deus é Cristo, Ele é o nosso descanso. O sábado já era, meus irmãos, faz parte da lei e foi abolido na cruz. Então Paulo está dizendo, vocês que voltaram para a lei, Colossenses, olha lá, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Na lei era assim, um monte de proibições, mas na graça não. Você ora e o alimento é santificado. Pode comer uma bistequinha de porco? Pode. Agradeça a Deus, ore e é santificado, sim ou não? Mas na lei não podia. E olha que uma bistequinha é uma delícia, mas tem um colesterol terrível, hein? Come só umas 5. E depois toma a coca, né? E fica bem, fica uma bomba, né? Vamos ler de novo para acabar. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Por quê? Agora Paulo esclarece, você entendeu isso? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Quais coisas? A vinda de Cristo aqui na terra. Ele era o verdadeiro cordeiro, estabeleceria a nova aliança no sangue, seria o libertador do povo de Deus. Isso já veio, já se cumpriu. E ele diz, porém, o corpo é de Cristo. Então, meu irmão, pensa, toda e qualquer pregação que você ouvir, seja lá de quem for, se essa pessoa levar você para a velha aliança e quiser fazer, te pôr culpa e levar você a praticar o judaísmo, a sombra, você tem que pensar na nova aliança e saber que a sombra já acabou. Tem igreja inteira na sombra, vivendo na sombra da velha aliança, não enxerga o Novo Testamento. Aí eles tomam a ceia assim: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ele toma a ceia, o pastor lê Novo Testamento no meu sangue e não crê, e está vivendo no velho, não tem nem discernimento do que é a ceia. Fala assim, amém. Vamos terminando essa palavra, domingo que vem a gente continua. Vamos ficar em pé.